Fala galera, eu sou o Guilherme. Eu sou o Felipe. E eu sou o João. Bem-vindos a mais um Arena 42. E hoje, finalmente, então... Nós três juntos. Verdade. A gente tá todo mundo vivo. Mas vamos analisar então o trailer, teaser trailer de Star Wars Rogue One. Uma história Star Wars. Muito top. Bora pro vídeo. Bora. E já começa com uma musiquinha muito da hora, né? Já começa a música, a trilha sonora, a música tema, né? Bem de levinho assim, muito bom. Muito louco, até parece outra música até. Parece que foi feito só pra mexer com os nossos sentimentos, né? Sim, cara, e começa tudo preto e vai clareando. State your name for the record. Jyn Erso. E a gente vê a Jyn Erso entrando aqui então na base dos rebeldes, né? O cara já fala, diga seu nome para os recordes. Exatamente. Para os registros. Para records, para os registros. E ela dá uma olhada pra trás como se ela estivesse olhando pra alguém que ela conhece, né? Tipo, como se ela estivesse vendo alguém que ela confia. E, tipo, ela tá entrando num lugar que ela não queria estar, mas daí tem alguém falando pra ela, não, vai, confia em mim, é pra você ir por esse lugar mesmo. Ela tá presa, ela tá olhando com uma cara, tipo, não quero ir, mas tem que ir. Exatamente, mas um pouquinho pra frente a gente vai ver um pouquinho melhor as algemas, né, no pulso dela. Como Então tá se você vê uma pessoa que nem ela, que é uma rebelde, sendo pega pra ser presa pros rebeldes, cara, ela fez muita coisa errada. Eu acho que na verdade o que tá acontecendo aqui? Ela foi presa pelo Império e ela tá sendo então resgatada pelos rebeldes pra entrar, pra ser recrutada pra essa missão. Então na verdade eu acho aqui que o soldado tá levando ela, o soldado rebelde tá levando ela pra base rebelde, mas porque ele acabou de resgatar ela da base imperial, então por isso que ela ainda tá com a algema. Porque você vê que ele não tá muito agressivo em cima dela aqui. Ele não, ela tá indo de boa pra lá, pra todos os lugares, olhando pra tudo, vendo como tá acontecendo. E isso deixa mais provável ainda então que tem algum amigo dela atrás dela acompanhando ela nessa caminhada. Forgery of Imperial documents. Possession of stolen property, aggravated assault. Aqui a gente pode ver melhor então a algema no pulso dela, com umas luzinhas vermelhas. E a gente vê que ela tá dentro de uma base. Essa cena é muito Star Wars, cara. É muito da hora legal. A ambientação, os caras lá atrás. A gente vê até uma X-Wing pousada ali atrás e a gente vê os pilotos da X-Wing um pouquinho mais do lado aqui. A gente acha que ela tá dentro de uma base Massassi, que é uma base dos rebeldes, que foi um antigo templo construído de adoração para um antigo Sith. Sim, lá no mundo do Yavin. Sim, pra quem não conhece o mundo Yavin, ele é no episódio 4, né, Uma Nova Esperança. É o planeta que o Darth Vader ia destruir com a primeira Estrela da Morte, porque ele desconfiava, ele sabia que tinha uma base rebelde lá. Então ele ia destruir esse planeta e o Luke e o Han Solo então vão lá e destroem a Estrela da Morte com os planos que foram roubados pela equipe Rogue One. Exato. E eles destroem a base então e salvam o planeta. Então é esse planeta que eles estão aqui na base, que eles salvam, que era pra ser destruída pela Estrela da Morte. Muito louco. Já começa o cara falando a lista de coisas que ela fez, né? As coisas erradas que ela faz. Dá pra ver que ela não é uma pessoa muito correta, assim, né? Não. É da hora que o Azaghal falou assim, eu não contrataria essa mulher pra ser nada de mim. Mas sabe o que eu tava pensando agora, cara? Será que é porque ela já era rebelde contra o Império faz tempo, então por isso que ela falsificava documentos, ela fazia tudo isso? Porque ela queria viver fora da lei exatamente porque ela não concordava com o governo e o sistema que estava imposto a ela? Acredito que vai ser isso mesmo a história. Resisting arrest. On your own from the age of 15. Mas é engraçado que eu achava que ela tava com 15 anos nesse bagulho aqui. Na verdade, ela tá sozinha desde os 15. Desde os 15. Que parece uma pessoa que a gente já viu aí. Que é um assunto com teorizando. Exatamente. Essa então com quem a Jyn tá conversando é a Mon Mothma. É uma das fundadoras da Aliança, né, para a Restauração da República, conhecida também por Aliança Rebelde. Exato. E ela aparece no episódio 6, o Retorno de Jedi, e aqui a gente vê ela então mais nova. Então, ela foi cortada de algumas cenas também. Então, ela era pra ela aparecer no episódio 3, ela chegou a gravar o episódio 3, mas as pessoas cortaram a participação dela, cortaram as cenas dela, tanto é que a gente só pode ver nas cenas cortadas que tem no extras do DVD. Versão estendida. Assim, né? Exatamente. Mas então, ela fez parte da gravação da Vingança dos Sith, mas devido a... chamaram ela devido à incrível semelhança dela, né, com a atriz do episódio 6 original,
Mas daí essas cenas foram cortadas, então, e ela não tá naquele filme, mas ela então veio pra participar nesse e parece que ela vai aparecer muito. E ela vai ser uma personagem principal, praticamente. Sim, né? muito importante pra essa história. pelo trailer, né? Sim. Às vezes ela só aparece no trailer mais nada. Reckless, aggressive, and undisciplined. E essa mulher continua falando das coisas erradas que ela fez, né? Sim, Agressão, muita coisa bizarra. This is a rebellion, isn't it? Talvez aqui seja a cena da prisão dela, né? Onde ela vai ser presa pelo Império e depois os rebeldes vão resgatar ela. Mas a galera tá zoando que ela dá porrada nos caras e eles desmaiam muito fácil. Ah, mas também é fácil, porque ela pode bater à vontade, os caras não acertam um tiro. Essa explosão que aparece é muito louco também. É uma explosão tipo Star Wars, cheia desses raiozinhos assim saindo, cara. É Star Wars isso daqui. Sim, ou Power Rangers, né? I rebel. We have a mission for you. Muito legal aqui também vendo a Estrela da Morte no fundo sendo camuflada pelo universo quando ele tá escuro. Ele se mistura bem com o universo, né? A gente vê essas luzinhas assim e mescla muito como se fossem estrelas, né? Parece que nem tá lá. É uma camuflagem natural, digamos assim, é bem legal. É muito louco. A major weapons test is imminent. We need to know what it is and how to destroy it. Então já começa a ser revelado pra ela qual é a missão dela. Exatamente. Que tem uma arma muito tensa que eles precisam saber como funciona e também até mesmo como destruí-la. Exato. E a gente sabe o que acontece no filme, né? Na verdade, ele destrói. Então ela Exatamente. consegue êxito nessa missão. Na verdade a gente já sabe como termina a missão, essa daqui é só contando como começou o episódio 4, né? Sim, mas isso não faz nada, não deixa a gente desejar nada, a gente quer assistir como funciona. Não, cara, é uma curiosidade muito boa, porque, tipo, todo mundo queria saber como que aquele plano chegou até a mão da Leia pra ela entregar pro R2-D2, né? Então, e isso é muito interessante, a gente quer ver, a gente não tem problema se já aconteceu a história Sim, ou não, se a gente sabe o final ou não. Exatamente. E olha o tamanho do Star Destroyer perto da Estrela da Morte. É muito pequeno perto, né, cara? É um planeta, né, a Estrela da Morte, cara, mas, nossa, é muito grande, é muito louca essa cena. Muito da hora. Is that clear? Yes, sir. E é interessante que ele fala, tá claro? Ela fala, tá, mas como se não tivesse, né? Então, Tá claro, sim. na verdade, sabe o que eu acho disso daqui? Eu acho que não faz parte da cena que Não, ela tá não sendo... faz. Eu acho que é tipo, ela tá levando uma bronca desse cara e ele tá tipo, tá bom. Que não se repita mais Exatamente. isso. Ah, tá bom. Aham, claro. Parece o pai falando com a filha. né? Mostrando mais uma vez a natureza rebelde dela, né? E começa a parte mais icônica do trailer. Que é esse alarme, né, cara? Cara, é um alarme de Star Wars de verdade, só que tá muito alto, mano. Tá parecendo um dinossauro dos Flintstones, cara. Parece que um puxando o rabo de um bicho lá e ele tá gritando. Parece aquela cabrinha, cara. Tô passando mal. E aparece a galera se movendo, a equipe ali. Muito da hora essa cena também, da Então, equipe se na juntando. história do Star Wars Universo Expandido, né? O Darth Vader, ele descobre que tem rebeldes no planeta e ele manda uma equipe lá pra verificar que se tem mesmo pessoas lá. E daí os Stormtroopers verificam que tem e falam pra ele, e esse é um dos objetivos dele querer destruir depois o planeta. Uhum. Então pode ser que isso daqui seja mais pro final do filme já. Pode E ser que- o alarme de destruição. Exatamente, o alarme das pessoas de invasão dos Stormtroopers entrando lá pra verificar se tem a base rebelde mesmo. Ou até mesmo quando a Estrela da Morte tá quase pra ser ativada, alguma coisa Exatamente, ou não tem nada a ver com isso, a gente tá viajando. Agora nós vemos o Almirante, que não sabemos muito sobre qual que é a história dele, mas é muito provável que ele seja o vilão. Sim, Ou um dos vilões. né? ou um dos vilões. Então, eu vi algumas pessoas fazendo análise das cores dessa cena. E eles falaram que, por exemplo, esse traço vermelho e esse traço azul na roupa dele podem significar que ele tenha um conflito entre saber se ele tá do lado do Império ou do lado dos rebeldes. Então pode ser que ele seja algo indo pro lado negro da força, mas que ainda resista a algo de bom dele, ele esteja meio indeciso nisso. Caramba, até nisso a galera tem teoria? Até nisso a galera tem teoria. Tem uns canais que fazem umas análises só de cor e câmera, que é muito legal. E realmente eles acertam muitas coisas.
E atrás ali parece que talvez tenha a Estrela da Morte ou um país que vai ser atacado por País não, um planeta. Planeta. Né? Olha o tamanho do negócio. Ou um planeta que vai ser atacado. Pode ser que ele esteja então aí em posse dos planos, né? Pode ser que esteja mostrando a base imperial onde os planos estão, mas pode ser também que seja só o planeta que é o plano deles destruir. O país. Aqui a gente vê que não é só o Batman que tem o Tumbler, né? Olha o tamanho do tanque que os Stormtroopers têm, cara. E aparece esse novo personagem aqui. A gente não sabe muito bem quem ele vai ser, né? O trailer deixa entender que ele vai ser um guerreiro antigo que é tipo um mentor, né? Dessa galera nova. É tipo um guru, né? Tipo o Yoda desse filme. Sacanagem, só porque ele é feio. Aqui a gente tem a primeira aparição do Shadow Trooper, cara. Essa armadura preta dele muito louca, né? E eles são os Stormtroopers especialistas do universo Star Wars. Eles são enviados para missões importantes e geralmente essas missões são classificadas como altamente secretas. Sim, e nesse trailer /teaser a gente vê muitas outras armaduras de Stormtrooper. Sim. Muitos outros, cara. Sim. Não é só o branquinho e o preto. E a gente vai ver uma outra cena desses Shadow Troopers em combate já. É muito interessante que ele nos joga nesse mundo do Star Wars, mostrando que tem vários outros Que Stormtroopers. tem mais do que a gente conhece, né? Não só aqueles que são vesgos. E é muito... eu gostei muito mais desse Stormtrooper aqui, cara. Esse Shadow Stormtrooper. Dá porque muito ele mais dá medo, muito né? mais medo. Com certeza. Parece o Darth Vader. Sim, e sendo uma classe especializada, né? Eles devem ser muito mais bem treinados. Uma tropa de elite. Sim. Aqui nós vemos alguns pilotos do X-Wing sendo levados por Stormtroopers e eles têm um negócio no ombro, como se mostrasse que eles tivessem uma patente mais alta. A gente sabe que quando o Stormtrooper tem essa aba no ombro deles aqui, geralmente é porque ele é o líder daquele grupo de Stormtroopers, né? Então a gente vê o cara líder na frente e um outro acompanhando atrás, levando eles presos. O que será que aconteceu aqui nesse negócio? Então, acho que são pilotos da rebelião, né? Eles estão sendo presos. Aqui a gente vê um droid imperial, mas parece que ele tá junto com os rebeldes, né? E o pessoal tá falando que é um droid imperial que os rebeldes capturaram e reprogramaram ele pra lutar do lado da Aliança Rebelde. Eu prefiro a R2D2. Bem mais bonitinho. É mais bonitinho. BB-8 também. BB-8 também. Mas o BB-8 não existia nessa época ainda. Pensou se o C-3PO aparecer nesse filme? Não, mas esse droid tá interessante, tá legal. Ele tá correndo, então ele tem mobilidade. Sim, e ele parece ser um droid bem mais violento, bem mais equipado, né? Eu não lembro de um droid tão da hora assim. Exato. Mesmo só que a gente só tá vendo de costas, mas já dá pra ver, legal. Sim. Aqui nós vemos Sand Troopers, que são Stormtroopers, só que eles são feitos para operar no deserto. Então, porque você vai pensar no Stormtrooper branco no meio do deserto, cara. A gente Não vai... vai dar certo, né? Tem que ter alguma coisa pra operar no deserto. Sim. E eles são, então, esses especializados nesse tipo de ambiente, digamos assim, né? E é muito legal porque é mais uma variação de Stormtrooper que a gente tá tendo aí. Exato. E a gente já vê aquele samurai muito louco. O Jack Chan do Star Wars, né? Não, mas é interessante porque o Star Wars é meio que samurai, né? Então é bom ver um samurai. Ele tem as cenas, as lutas samurais, ele tem uma referência samurai. Então, o Donnie Yen aqui, ele tá fazendo o papel de um dos integrantes da equipe Rogue One, né? E ele tem essas habilidades samurais dele, como geralmente os papéis que ele interpreta. Essa cena é muito louca, e esse Donnie aqui, ele é muito bom ator, principalmente de samurais, né? Exatamente. Ele faz as próprias artes dele lá. E os golpes que ele dá muito aqui são muito loucos, né? Essa cena aqui ela é bem curiosa e interessante porque nós vemos dois guardas imperiais logo ali na frente, de vermelho, um de cada lado e com uma figura com capuz ali. Uma figura se ajoelhando ali na frente, né? Não dá pra entender muito bem o que é. Algumas pessoas chegaram a cogitar que é o Darth Vader, mas o Darth Vader não usa capuz, né? E falaram também que pode ser o Palpatine aí, assumindo algum trono, alguma coisa, pra ter aqueles... Porque precisa ter o Imperador, né? Pra ter dois guardas imperiais aí. Exato. Mas não dá pra saber muito bem o que é essa cena. If you continue to fight. Aí tem os ataques dos AT-ATs, né, cara? Que se você se encontrou com um desses aqui, corre porque você tá ferrado, né, mano? Tem como derrubar esse bicho. E lembrou muito, cara, as cenas do jogo Battlefront, né? Lembra muito mesmo, cara. Parece o jogo, assim. Sim. What will you become? E é interessante que
aparece a Jean com o uniforme do Império, né? Sim, tem o logo e imperial. a fala é interessante também, porque o cara fala o que você vai se tornar. Exatamente. E dá a entender que ela tá se tornando parte do Império. Como se ou ela sendo estivesse traíra. cedendo ao lado negro da força, né? Exato, mas dá a entender. Então, eu acho que mais provável, é uma opção, mas acho que o mais provável é que ela esteja infiltrada lá pra pegar os planos lá da base imperial, né? Eu acho que eles só querem zoar com a nossa mente no trailer. Exatamente, quer deixar essa dúvida, né? Exato. Porque eles devem ter pensado, cara, vai ficar muito claro que ela tá infiltrada lá. O que a gente pode fazer pra não deixar tão claro assim? E aqui ela tá olhando pra trás, como se parecesse que alguém estivesse chegando. E é interessante reparar que isso também aconteceu no início do trailer e acontece de novo aqui no final do trailer. Sim, pode ser então que ela comece olhando pra trás vendo algum aliado, e pode ser que aqui ela termine olhando pra trás e vendo um inimigo. Algumas pessoas chegaram a cogitar que pode ser a primeira aparição do Darth Vader no filme aqui, mas não tem mais nada que realmente sugira isso. Vai Então ser muito só... louco, já até arrepia aqui. É só uma teoria por enquanto. E aqui, cara, tá a parte que eu mais pirei nesse trailer aqui, é uma das coisas que eu mais gostei, que enquanto aparece Rogue One, a gente ouve a trilha sonora do Star Wars e a trilha sonora, a música tema do Darth Vader tocando simultâneas, como se fosse o bem e o mal coexistindo ali, né? Eu achei muito top isso, cara. Muito louco esse trailer sonoro. Desse trailer tá muito bom. Tá Tirando muito o alarme bom. muito doido lá, esse trailer tá muito bom. É uma coisa que eu tô gostando muito dos trailers recentemente, eles estão dando uma atenção muito grande, muito boa para as trilhas sonoras, né, cara? Exato. Que faz toda a diferença. Muito bom. Então, galera, essa foi a nossa análise. Como vocês podem ver, a gente gostou bastante do trailer, gostou bastante aí do que vai vir. Tô muito empolgado, cara, esperando o final do ano. Graças a Deus vai ter um Star Wars por ano e não tá sendo pior, cara, do que a trilogia. Parece que vai ser bom que nem, né? A gente tá bem animado também por causa do filme anterior, que foi no ano Exatamente. passado. Mas a gente quer logo que chegue dezembro de novo. Por favor. Tá muito louco, o trailer, a ambientação tá muito louca em Star muito Wars. legal. As músicas, a trilha sonora, os alarmes. Mas tá da hora, galera. A gente tá muito animado. Se você gostou desse vídeo, galera, Dá o seu like, deixa seu comentário aí, compartilha. Se você tem alguma observação que a gente não fez aqui, deixa aí pra gente ler. E não deixe de acessar ninerds.com.br. Se inscreve no nosso canal e curte nossa página também. Até a próxima. Valeu. Falou! Mãe morte. Esse nome é muito difícil, cara.